Olá a todas e a todos. Na sequência do que falámos anteriormente, vamos hoje falar no diagrama de extremos e quartis. O que vem a ser então um diagrama de extremos e quartis? É no fundo um gráfico onde estão representados os seguintes elementos relativos a um certo conjunto de dados, a uma certa distribuição. O valor mínimo, o valor máximo, o primeiro, o segundo e o terceiro quartis. Estão representados e nós, com um gráfico desenhado, podemos facilmente fazer a leitura destes valores. Portanto, hoje o que vamos fazer é aprender a desenhar este gráfico. Ora, para isso nós vamos usar um exemplo e um exemplo referente ao registro dos tempos em minutos da realização de um trabalho escolar numa turma de 20 alunos. Os dados são estes, como vocês podem verificar, estão ordenados de forma crescente e com estes dados nós já podemos começar a ver quais são os valores de que precisamos para construir o nosso diagrama de extremos e quartis. E quais são eles? É o valor mínimo, o valor máximo, o primeiro, o segundo e o terceiro quartis. Ora, o valor mínimo, olhando para a distribuição, vemos que é o 18, assim como o valor máximo. Estes dois são muito evidentes e são fáceis de serem detectados. Basta termos a distribuição ordenada, preferencialmente de ordem crescente. Já o primeiro, segundo e terceiro quartis têm de ser calculados. Vamos começar então pelo segundo quartil, que também se chama mediana. Ora, a mediana divide a distribuição em duas partes iguais. Neste caso, como o conjunto de dados tem um número par de elementos, que são 20, o segundo quartil vai ser a média dos elementos colocados na posição n sobre 2 e na posição n sobre 2 mais 1, ou seja, na posição 20 sobre 2 e 20 sobre 2 mais 1, décimo e décimo primeiro dados. Ora, o décimo e o décimo primeiro dados são respectivamente o 23 e o 25, fazendo a média, 23 mais 25 dá 24. Temos já então o segundo quartil calculado. Vamos agora ver como se calcula o primeiro quartil. Ora, ficamos então, depois de calcularmos este segundo quartil, com 10 dados de cada lado. Como continua a ser um número par de dados, para calcular o primeiro quartil, vamos então calcular a mediana destes 10 dados. Ora, temos que fazer 10 sobre 2, dá 5, 10 sobre 2 mais 1 dá 6, ou seja, vai ser precisamente a média, não é? A média destes dados. Ou seja, dos dados que estão colocados na quinta e na sexta posição. Quais são eles? O 22 e o 22. Naturalmente que esta média dava sempre 22. Portanto, já temos também o quartil 1. Para o quartil 3, pensa-se da mesma maneira. Ora, temos 10 lados do lado direito, temos de calcular a mediana desse conjunto de 10 dados, é o elemento que está na posição n sobre 2 e na posição n sobre 2 mais 1, ou seja, na quinta e na sexta posição. Só que agora temos de contar a partir do 11º dado. Ora, como a distribuição ficou repartida aqui, nós temos de começar a contar no 11º dado, ou seja, no 25. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 é o 26 e o 28. Então, agora, fazendo a média, dá 27. E agora já temos os 5 valores necessários para construir o nosso diagrama de extremos e quartis. Como nós temos 5 valores numéricos e vamos querer representar esses 5 valores numéricos, é necessário nós termos um eixo. E um eixo graduado. Um eixo convenientemente graduado.
E a primeira coisa que vamos fazer é colocar sobre este eixo os 5 valores. Máximo, mínimo e os 3 quartis. E depois, bem, vamos construir um retângulo, que é a primeira coisa que vamos fazer, é construir um retângulo onde o comprimento é a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. A altura pode ser qualquer uma. Cá está, um retângulo. Do 22 ao 27 é o comprimento. 22 é o primeiro quartil, 27 é o terceiro quartil. E agora? Agora vamos construir uma linha vertical paralela aos lados laterais e que seja referente ao valor do segundo quartil. Pronto. Agora, só falta indicar, neste diagrama, qual o valor mínimo e qual o valor máximo. Para isso fazemos estes segmentos como estão representados na figura. Para acabarmos, vamos só escrever sobre os valores numéricos, mínimo, Q1, Q2, Q3 e máximo. Pronto, e já temos o diagrama de extremos e quartis desenhados. Naturalmente que, à parte de nós podermos fazer uma leitura direta destes 5 valores, também podemos tirar outras ilações relativamente à distribuição. Por exemplo, nós sabemos já que em cada uma destas partes nós temos 25% dos dados. Mas se vocês agora repararem, estes 25% dos dados estão distribuídos por vamos falar assim, por um comprimento diferente. Aqui é um comprimento 4, aqui é um comprimento 2, aqui é um comprimento 3, aqui é um comprimento 7. E isto o que é que quer dizer? Que estes 25% dos dados que estão entre o primeiro quartil e o segundo quartil estão mais concentrados. É como se houvessem sempre 25 pessoas em cada uma destas partes, mas entre o quartil 1 e o quartil 2, 25 pessoas num espaço mais pequeno. Portanto, estão mais concentrados, maior concentração de dados ali. Outra coisa que podemos tirar como conclusão, que já era outra coisa que também já sabíamos, é que nesta parte, entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, nós temos 50% dos dados. E é precisamente por essa causa que nós representamos o retângulo entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. Pronto. Outras coisas que nós podíamos tirar conclusões eram evidentes. Por exemplo, 75% dos dados estão entre 18 e 27, não é? Que são referentes às partes 25 mais 25 mais 25. Pronto, e não há muito mais a tirar de ilações aqui assim no gráfico ou neste diagrama de extremos e quartis.